Bora falar sobre os aspectos financeiros, né, o que representa para o esporte esse retorno à elite do Brasileirão. E logo de cara, eu coloco aqui um orçamento estimado para o esporte no ano que vem de pelo menos algo na faixa de 250 milhões de reais. Por que que isso é tão importante? Num padrão, por exemplo, de Série B do Campeonato Brasileiro, o natural, tá? Um clube, por exemplo, como o Sport, o Goiás, o Coritiba, o Ceará, é um faturamento de no máximo 100 milhões de reais, 120, 150, quando tem algum imprevisto, né? Um imponderável, vamos colocar assim, positivo, como por exemplo uma venda de um jogador, alguma receita que o clube não estava, sei lá, esperando receber, como uma dívida, enfim, algum aspecto diferente. O Sport nessa temporada ainda não saiu o balanço oficial, né? Aquele extrato, vamos dizer assim, mas para o ano que vem, o Sport não vai precisar, por exemplo, de uma venda como nessa temporada foi a do Pedro Lima, para fechar as contas no azul, né? Se isso acontecer, show de bola. Mas estando na Série A do Campeonato Brasileiro, o gasto também é mais alto? Claro que é. Só que o retorno financeiro, principalmente por conta do direito de transmissão, ele é muito alto. Então, eu colocaria pelo menos algo nessa faixa, de 250 milhões de reais. No ano passado, o Sport também faturou uma quantia muito grande, que, segundo informações do portal do Cássio Zirpoli, algo na casa de 200 milhões de reais, mas também com outros pagamentos, com outras dívidas, com outros recebimentos. Em 2022 também, quando o Sport estava na Série B, ele recebeu, por exemplo, 80 milhões naquele ano. 2021, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, algo na faixa de 100 milhões, mas por conta daquela questão de que caiu uma parcela do direito de transmissão em um ano, o restante no outro, enfim, fica um pouco bagunçado nesse quesito também. Em 2018 jogando a Série A, mas aí já outro cenário, algo também nessa faixa de 100 milhões de reais. Hoje, só, isso foi a receita da temporada, hoje só de direito de transmissão o Sport vai receber algo nessa faixa, tá? De 100 milhões de reais, olhando a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Por quê? Porque os valores aumentaram muito, né? Até trouxe aqui em outro vídeo falando sobre algumas comparações. Até pouco tempo atrás, a diferença da Série A para a Série B não era tão grande assim, porque tinha aquele efeito paraquedas, né, que tinha a Rede Globo, onde o clube que caía para a Série B, ele recebia mais ou menos a mesma quantidade de direito de transmissão no primeiro ano do rebaixamento e tinha uma parcelinha ainda pagando até 3 temporadas de segunda divisão. De 2019 para cá isso não existe mais. Então a diferença do time que cai da Série A para a Série B é muito grande. Por isso que tem que ter uma estruturação toda completa, né, para não ficar dependendo somente desta capacidade de direito de transmissão. E sem considerar os outros fatores também, né, o esporte que pode faturar e deve muito com camisa, vendas de produtos oficiais, né, um acesso, o torcedor está empolgado, com toda certeza, o sócio torcedor, o valor da camisa, né, dos patrocinadores também aumenta muito mais, não tem como você comparar, por exemplo, um orçamento de Série A com comparação à Série B, até mesmo um número que eu tenho aqui em cabeça. O Goiás, no ano passado, ele recebeu uma oferta de uma casa de apostas, eu não vou falar o nome para não ficar uma questão daquele disse-me-disse, né? Mas era algo na faixa de 30 milhões de reais, entre 25, 22 a 28, 30 milhões de reais para esse ano. E o Goiás não ficou na Série A, caiu. Na Série B dessa temporada, o patrocínio Master é algo na faixa de 8 milhões de reais por ano, ou seja, só do patrocínio Master, só nisso daqui, estando na Série A. A diferença, jogando, sendo rebaixado na Série B, pro Goiás, custou algo na faixa de pelo menos 20 milhões de reais, só com um patrocinador. E isso você adiciona os outros, né? Na manga, nas costas, no calção, dá uma diferença gigantesca. Então, eu coloco nessa faixa de 250 milhões. Tem que saber exatamente, né, quanto que o esporte pode investir. Isso não é fácil de eu só chegar aqui e dar um pitaco, só que o esporte ele vai poder ter uma folha, por exemplo, do ano que vem, de pelo menos 4 milhões de reais. Acho que 4 milhões não seria 4 milhões e meio, não seria nenhum absurdo. Tá? Sobre o aspecto de SAF, é muito importante esse retorno à elite do futebol brasileiro, tanto na questão de quitação de dívidas, quanto também da exposição da marca. Né? Não tem como também o esporte pensar em uma venda valorosa, né, da sua marca, estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que isso pode acontecer, só que um cenário otimista de Série A, um clube já consolidado, por exemplo, 3, 4, 5 anos na primeira divisão, isso é muito importante. E a SAFs, né, é muito importante no aspecto de capacidade financeira. Nessa Série B, por exemplo, até vi
um dado, né, do portal Torcedorismo aqui no YouTube, onde a folha salarial do Sport nessa segundona, ela era apenas o sexto colocado, sexto, sétimo, né, ficava nessa lista aí, atrás, por exemplo, do Santos, do Ceará, do Coritiba, do Goiás, do América e também do Avaí, algo nessa faixa, ali no começo, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Com os reforços é bem plausível que o Sport tenha ficado entre os quatro, né, de folha salarial da primeira divisão, da segunda divisão. Só que o valor das dívidas, ele também vai aumentando, né? A evolução do passivo acumulado aí do clube, nesta temporada, ela começou em 276 milhões, né, ao final de 2023. Foi um acréscimo de 1%. Né? O Sport ele não se endividou tanto nesses 2 últimos anos de Série B, em comparação, por exemplo, em 2021, quando ainda estava na Série a dívida do Sport era de 258 milhões. Com 2 temporadas ainda de Série B, esta dívida só aumentou algo na faixa de 7, 8%, chegando na faixa de 270 hoje. Então, pelo menos isso, tá? O Yuri Romão é sim um presidente cauteloso nesse aspecto financeiro, mas não tem como você fazer milagre jogando a Série B, onde a folha, onde a receita de direito de transmissão chega na casa de 11 milhões de reais. Não tem como, tá? Não tem como. Uma demanda de um clube como o Sport, o Ceará, o Santos, o América, o Coritiba, não tem como você fechar as contas com uma receita como essa, tá? Não tem. E para o ano que vem, olhando o cenário que é do sonho do Sport, o retorno à Série A, o aspecto também do que vai receber também nesse mesmo direito de transmissão é maior por conta da criação das ligas aqui no Brasil, tá? Deixa eu até pegar outro dado aqui que eu acho que vai ser importante. Vou ler aqui alguns comentários de vocês também. Muito obrigado a todos aqui pela audiência. Hoje eu gravei nesse formato de live porque tava uma correria danada. E para não ficar sem o vídeo hoje, era para mim ter feito um vídeo ainda ontem, mas estava aqui arrumando, né, o cenário, um novo estúdio, aí acabei me enrolando muito nesse final de semana, mas a partir de amanhã já vai ter vídeos aqui mais bem editados e elaborados para vocês também. Bom, primeiro comentário aqui da nossa live, do Everton Antônio, todos juntos com Goiás, um abraço pro Everton. Pois é, deu sorte, né? Eu que montei o estúdio aqui agora, já vou deixar tudo aqui pronto, tá? Um dia vocês vão gostar, outro dia vocês vão me xingar, né? Igual ano que vem, deve ter Sport e Vitória na Série A. Quando o Vitória ajudar o Sport, vocês vão gostar. Quando o Vitória prejudicar o Sport, vocês vão me xingar aqui. Faz parte, né? Mas deu certo. Nesse aspecto aí, o resultado foi justo. O Arthur Soares, muito obrigado, Goiás. Deus abençoe vocês ano que vem. Pois é, Arthur, infelizmente mais um ano, né, pro Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas nessa última rodada foi bom, né? Foi bom porque o Goiás, além de tirar um dos candidatos, né? Porque, com todo respeito ao Novo Horizontino, mas é melhor você ter o Novo Horizontino no ano que vem, né? Olhando o cenário do Goiás, para disputar uma vaga na Série A do que ter o Sport e o Ceará. Não tem como a gente negar também. O Deon Move, que ele fala, o time do Vitória vai ser campeão da Série A em 2025. Ó, tá confiante, hein? Eu acho, no formato que é hoje do futebol brasileiro, por exemplo, eu acho que o Vitória, o Sport, o próprio Goiás, né, um Atlético Paranaense, o Fortaleza, eles podem até beliscar um título de Copa. Ainda é muito difícil, né? O regulamento de hoje, a forma que é feito, é muito difícil ter uma zebra. Agora, de campeonato de pontos corridos, o que faz o Fortaleza nessa temporada já é algo assim que beira o inacreditável, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês. Porque é muito da questão do elenco, né? A quantidade de jogadores bons, enfim. Todo um plantel e não só 11 jogadores, né? O Cícero Osvaldo, amigo do seu Goiás, ajudou o Sport, e muito, né? Fiquei com medo naquele finalzinho do jogo, o Sport leva o 2-1, mas com o Goiás ganhando, né, ficou bem mais fácil os minutos finais, isso com certeza ficou. E o Novo Horizontino pediu para não subir, né? Teve ali uma chance clara com o Neto Pessoa, outras que passaram bem perto, uma cabeçada do Rafael Donato já nos acréscimos, enfim, já estava com aquele cenário que o Novo Horizontino não subiria para a Série A, e foi o que aconteceu. Severina Alzira, boa tarde, meu amigo. Goiás ajudou muito. O Ceará, verdade. Um abraço aí também para a Severina. E o resultado do Ceará eu achei surpreendente, né? O Guarani ainda faz um gol ali no final. Eu esperava uma postura diferente do Ceará. Deu muita margem pro azar. Que bom que deu certo, né? Eu penso que o acesso do Ceará também ele é bom, olhando o cenário do Campeonato Brasileiro.
não queria que subisse os dois, tá? O Mirassol e o Novo Horizontino. Se fosse para escolher só um, eu ainda iria no Novo Horizontino. Mas os dois, claro que tem um merecimento dentro de campo, só que em termos de marcas, não tem como, né, o Sport e o Ceará indo para o terceiro ano de Série B, para acabar com tudo. O Felipe Sarievilo, acho que é essa a pronúncia, perdão se estiver errado. A SAFs na primeira divisão faz uma diferença em questão de patrocínios e direitos de transmissão. Olha, depende. A questão do patrocínio, sendo o SAF, por exemplo, claro, vai investir um valor, né? Isso com certeza vai ter um retorno também no aspecto de patrocinadores para o clube, por conta de melhores jogadores, claro. Na questão de direito de transmissão, nem tanto, tá, Felipe? Porque, por exemplo, o direito de transmissão ele é basicamente já pré-definido o valor, né? Aquela questão do valor repartido de forma igual, outra no número de jogos transmitidos, outro por conta do percentual do pay-per-view, enfim. Mas jogar a Série A não tem nenhum tipo de malefício, tá? Isso aí você pode ter total certeza. Tá bom? Então é basicamente isso que eu queria comentar aqui com vocês, parabenizar também toda a torcida do esporte que fez uma festa assim, descomunal nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Foi mais sofrido do que o torcedor imaginava, claro, mas o resultado final era o que todo mundo queria, era o acesso para a primeira divisão. E muito obrigado a todos também pela audiência aqui no canal. A gente segue firme falando sobre outras notícias, outros pitacos, outras sugestões também para o elenco do esporte no ano que vem, que precisa ser bem montado, de preferência já agora, nesse momento da temporada, beleza? Não esqueça também de fazer a sua aposta com a Betfair, o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!